Hoje vamos falar sobre o tema A Ciência da Gentileza. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E para ilustrar isso, vamos mergulhar fundo em algumas ideias inspiradas no artigo Por uma Ciência da Gentileza como processo desencadeador de humanização na convivência humana, de Eduardo Okuha Arruda. É um tema que ressoa muito, né? A gente sente essa necessidade de mais gentileza no ar, assim. Mas o artigo do Arruda nos convida a ir além do superficial. Ele parte de um diagnóstico que, olha, talvez explique muito do mal-estar que a gente vê por aí. Que seria? A nossa sociedade, sabe? E a educação também que a gente recebeu, historicamente valorizaram demais a dimensão cognitiva, o tal do sujeito pensante. Ah, sim. Aquela herança forte do Descartes, né? Do penso logo existo. Parece que colocou a razão num pedestal, assim, intocável. Como se bastasse pensar direito para tudo se ajeitar. Exatamente. E esse paradigma, o racionalista, embora tenha seu valor, claro, em muitas áreas, acabou criando uma sombra, uma negligência grande com a nossa parte afetiva. O sentir, as emoções, os vínculos. Isso como em segundo plano, né? Totalmente. Às vezes até visto como um obstáculo para ser objetivo, para ser eficiente. E qual o impacto disso no dia a dia, assim, pensando no que o artigo traz? Porque, olha, a gente até fala bastante de inteligência emocional hoje em dia, mas na prática... Exato. A prática ainda reflete muito essa herança. O artigo sugere que uma consequência direta é que as relações vão esfriando, sabe? Podem ficar mais funcionais, distantes, focadas só no resultado, na tarefa. Faz sentido. E aí, a gentileza, que brota justamente do afeto, né? Ela deixa de ser vista como padrão, como algo natural, essencial para o convívio. Ela vira, tipo, uma exceção. Uma coisa pontual. Isso, uma atitude pálida e pontual, como diz o Arruda. Algo que até surpreende quando acontece, em vez de ser o esperado, a norma. Interessante isso. E o Arruda, ele busca apoio em outros pensadores para aprofundar essa ideia, né? Ele menciona o biólogo chileno Humberto Maturana, que fala de uma biologia amorosa. Parece um termo forte para a área da biologia. É forte e é central na obra do Maturana. Ele argumenta que a nossa própria evolução como humanos está, assim, totalmente ligada à conservação do amor como a emoção central que permite a gente viver junto, em sociedade. Amor no sentido mais amplo, imagino, não só o romântico. Exatamente. É o amor como a disposição do corpo para aceitar o outro como legítimo na convivência. E quando a gente ignora essa base biológica, essa nossa natureza que é amorosa, que é cooperativa, a gente acaba criando sistemas sociais na família, na escola, no trabalho, que vão contra quem a gente é na essência. Isso gera o quê? Tensão, conflito. Gera tensão, conflito, sofrimento. O artigo aponta para isso. Então, peraí, a falta de gentileza, nesse olhar, não é só falta de educação. É quase como ir contra a nossa própria natureza. É uma forma de ver, sim, como remar contra a correnteza biológica. Mas se a gente é, de certa forma, programado para esse amor, para a cooperação, por que a realidade muitas vezes parece tão diferente? O que o artigo diz sobre isso? Essa é a grande questão, né? Que o Maturana e outros, como o psicólogo Henri Vallon, que o Arruda também cita, exploram bastante. O Vallon reforça muito essa ideia da nossa natureza social. Ele diz que a emoção é o primeiro elo e o mais forte entre as pessoas. Tipo um bebê, né? Depende totalmente do afeto para tudo. Exato. Para sobreviver, para se desenvolver, a gente não é ilha. O que acontece é que ao longo da história, especialmente assim nas culturas que o Maturana chamaria de patriarcais, focadas em hierarquia, controle. Isso, competição, obediência, essa base amorosa foi sendo meio que abafada, distorcida. E o artigo contrapõe isso com a ideia de cultura matrística do Maturana. O que seria isso? Só bem diferente do que a gente vive hoje. É bem diferente. O Maturana imagina que lá atrás, em fases mais ancestrais, teria predominado um modo de vida que ele chama de matrístico. Olha, não é matriarcado, tá? Não é só inverter o poder.
Certo. É uma cultura centrada na convivência amorosa como eixo mesmo. Imagina um jeito de viver baseado na cooperação, que surge espontânea, na partilha, no respeito mútuo, sabe? Valorizando a ternura, a sensualidade no sentido amplo do prazer de viver e conviver, celebrando as diferenças sem precisar dominar ninguém nem se submeter. Uau. Nesse cenário, a gentileza não seria um esforço, entende? Seria a expressão natural de viver. Parece um ideal bonito, assim. Quase utópico, olhando para o mundo hoje. Mas a ideia central é que essa inclinação para a cooperação, para o afeto, está dentro da gente, mesmo que soterrada por outras lógicas culturais. Exatamente essa perspectiva. O Allon ajuda a gente a entender isso quando ele distingue emoções e sentimentos. As emoções são mais visíveis, né? Externas, têm expressão no corpo, na sociedade. A gente aprende a interpretar culturalmente. Já os sentimentos são mais internos, privados. E a gentileza entra aí como? Como uma das formas de expressar essa afetividade que está lá dentro. É inata de um jeito visível, público. E aí vem um ponto-chave do artigo do Arruda. Que seria? Se a gentileza é essa expressão externa, pública, da nossa base afetiva, então ela se torna algo que pode ser observado, pode ser aprendido e, o mais importante, pode ser multiplicado. Ah, agora a coisa começa a ficar mais prática. Né? Ela deixa de ser só um sentimento interno e vira uma ação no mundo, uma habilidade social. Quer dizer, então, que a gente não está fadado a viver nesse frio que você descreveu lá no começo. Dá para cultivar a gentileza. E o Arruda define ela não só como um ato bonitinho, mas como algo mais potente. Muito mais potente. Ele coloca a gentileza como uma habilidade social capaz de desencadear processos humanizadores. Quer dizer, um gesto de gentileza que é autêntico, ele não morre ali. Ele tem o potencial de começar uma reação em cadeia, sabe? De aquecer o ambiente, de resgatar a humanidade nas interações. Como uma faísca. Isso, uma faísca capaz de reacender aquela nossa biologia amorosa que andava meio esquecida. Gostei dessa imagem da faísca. E faz muito sentido pensar na gentileza como aquela ponte que a gente tinha comentado antes, né? Uma ponte que reconecta a razão, que a gente valoriza tanto, com o afeto, que ficou meio negligenciado. Não é negar o pensamento, mas integrar ele com o sentir, para a gente ser mais inteiro. Perfeita metáfora da ponte. E é uma ponte que a gente constrói ativamente. Não é só esperar sentir algo bom para ser gentil, entende? Mas agir com gentileza para, inclusive, cultivar sentimentos melhores na gente e nos outros. É uma via de mão dupla. E isso tem implicações enormes para tudo, imagino. Inclusive para a educação, que você falou que é um foco importante do artigo. Com certeza. Tá. Toda essa base teórica é fascinante, mostra como o tema é profundo. Mas como é que isso vira prática? Como essa ponte se constrói no dia a dia, especialmente em lugares que já estão, sei lá, tensos, com desconfiança? Vamos tentar dar vida a isso, pensar como esses conceitos se aplicariam naquele ambiente tenso que a gente mencionou. Talvez inspirado naquela história do professor João que a gente leu. Ótimo, vamos imaginar esse cenário então. Pode ser uma sala de aula, um escritório, até uma dinâmica familiar onde o clima está pesado. Sabe, as pessoas na defensiva, a comunicação não flui, pouca colaboração de verdade, talvez até uma hostilidade escondida, um reflexo daquela fragmentação que a gente falou, onde a tarefa, a regra passa por cima da pessoa. Certo. Como a gentileza, entendida desse jeito mais profundo, poderia começar a mudar isso? O artigo do Arruda se apoia bastante nas ideias de um psicólogo humanista, o Carl Rogers, para responder. Carl Rogers, lembro dele. Ele fala de umas condições essenciais para criar um ambiente de crescimento, né? Quais seriam elas, assim, aplicadas a essa ideia de gentileza que humaniza? Isso. Rogers identificou 3 atitudes principais que, quando uma pessoa oferece para outra, pode ser um terapeuta, professor, líder, qualquer um numa relação, elas facilitam o crescimento, a mudança positiva na outra pessoa. A primeira é a escuta empática profunda. Escuta profunda. O que é isso exatamente? Não é só ouvir as palavras, sabe? É tentar captar o mundo interno do outro, os sentimentos, os significados pessoais que estão por trás do que é dito, ou até do que não é dito. E como seria essa escuta na prática, naquele ambiente tenso que a gente imaginou?
Seria, por exemplo, em vez de já rebater uma reclamação ou uma crítica, tentar entender o que essa pessoa está sentindo de verdade ao dizer isso. Qual necessidade dela não está sendo atendida ali? Rogers usava uma imagem bonita. Tentar ouvir a música por trás das palavras, a melodia pessoal do outro. Exige parar o julgamento, né? Exige. E se abrir de verdade para compreender a perspectiva do outro, mesmo que você não concorde. É um ato de validação profunda do outro, como ser humano. Ok, escuta profunda. E a segunda atitude? A segunda é a aceitação incondicional positiva. Esse termo, às vezes, causa um pouco de confusão. Parece que significa aceitar qualquer coisa. Não é isso. Não é concordar com tudo, nem aprovar comportamentos que são ruins. Significa acolher a pessoa inteira, com defeitos e qualidades, como um ser que tem valor por si só, independente do que ela faça ou diga. É conseguir separar a pessoa do comportamento dela. Entendi. Rogers acreditava que é essa aceitação que cria a segurança psicológica que a pessoa precisa para conseguir olhar para si mesma com honestidade e aí sim encontrar caminhos para mudar. Então, aceitar não é ser passivo, é criar um espaço seguro para a transformação acontecer. Parece até o contrário do que a gente costuma fazer, né? Focar tanto em corrigir o erro. Exatamente. É contraintuitivo para o paradigma do controle, mas faz todo sentido na lógica do crescimento humano. Pensa bem, se eu me sinto sempre julgado, ameaçado, minha energia vai toda para me defender. Verdade. Agora, se eu me sinto aceito como eu sou, mesmo com as minhas falhas, eu posso usar essa energia para me entender melhor, para evoluir. É um respeito profundo pelo processo de vir a ser do outro. Faz muito sentido. E a terceira atitude? A terceira é a empatia, que está super ligada à escuta, claro. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o mundo privado dele como se fosse o seu, mas sem perder-se como ser. Não é sentir pelo outro, é sentir com o outro. Perfeito. E comunicar essa compreensão de volta para a pessoa, mostrar que você está tentando ver o mundo com os olhos dela. Escuta profunda, aceitação incondicional e empatia. Rogers dizia que essas três juntas são a chave. Sim, e ele adicionava uma quarta condição, que na verdade é a base para que as outras três funcionem de verdade. A congruência ou autenticidade. Ah, ser genuíno. Isso. Quem oferece essas atitudes precisa ser verdadeiro. Não adianta fingir que escuta ou aceita se por dentro está julgando, rejeitando. A pessoa precisa estar em contato com os próprios sentimentos e ser transparente na relação, claro, de forma apropriada ao contexto. Essas quatro, autenticidade, aceitação, empatia e escuta profunda, formam, para o Rogers, o clima ideal para o desenvolvimento humano. São a essência da gentileza que transforma. Um colega ou o próprio professor João, da nossa inspiração, começa a praticar isso consistentemente. O que acontece? Como o ambiente responde? Olha, a transformação pode não ser da noite para o dia, né? Exige persistência, exige autenticidade. Mas o artigo, apoiado no Rogers e também num outro filósofo, o Alfonso Lopes Quintas, sugere que o que começa a surgir é um verdadeiro lugar de encontro. Lugar de encontro. É. O Quintas faz uma distinção bem legal. Uma coisa é a gente estar no mesmo espaço físico, lado a lado. Isso ele chama de nível 1 de realidade. Outra coisa muito diferente é o nível 2, que é o encontro, onde acontece de verdade uma interação profunda, uma troca que enriquece os dois lados. E como é esse encontro? O que caracteriza ele? No encontro, a gente supera aquela divisão rígida do eu e o outro. Há uma abertura real para a realidade do outro, sabe? Uma partilha genuína de experiências, de ideias, de sentimentos. O Quintas descreve que no encontro florescem qualidades como a generosidade, a confiança mútua, a verdade na comunicação, a paciência, a cordialidade. É um espaço onde as pessoas se sentem vistas, ouvidas. Exato. Valorizadas na sua humanidade. E aí imagino a tal da autoestima, que o artigo também menciona lá, em conexão com Wallon e Rogers. Começa a florescer naturalmente, certo? Com certeza, quando a gente é recebido consistentemente com escuta empática, com aceitação, a nossa autoimagem se fortalece.
A gente se sente mais seguro para ser quem a gente é, para expressar nossas ideias, para arriscar, para aprender. A energia muda de lugar. O crescimento, para a colaboração, para a criatividade. O aprendizado, seja qual for, fica mais significativo porque está conectado com a pessoa inteira, não só com o intelecto. A convivência fica mais leve, mais autêntica, porque a base da relação mudou. Saiu da defensiva, da desconfiança e entrou nesse espaço do encontro, da confiança. Exatamente. E esse processo todo, que pode começar com pequenos gestos de gentileza, mas ancorados nessas atitudes do Rogers, tem o poder de transformar radicalmente a dinâmica de qualquer grupo humano. O Quintais chega a dizer que viver o encontro é o que faz a gente crescer e dar sentido de verdade para a vida. Isso nos leva de volta ao ponto central do artigo do Arruda, né? Que a gentileza, compreendida desse jeito, como escuta, aceitação, empatia, autenticidade, não é um luxo. Não é algo restrito à terapia ou à sala de aula. De forma alguma. Arruda defende que ela é um pilar fundamental para a convivência humana em todos os espaços sociais. É a base para construir o que ele, inspirado lá no Maturana, chama de uma comunicação matrística. Uma comunicação fundada no respeito. No respeito mútuo, na compreensão profunda, na empatia e na alteridade. Alteridade. Explica um pouquinho melhor esse termo pra gente. Alteridade é essa capacidade essencial de reconhecer, respeitar e valorizar o outro, como outro, ou seja, como um ser legítimo em si mesmo, com a sua própria perspectiva, seus próprios sentimentos, sua história, diferente de mim, mas tão válido quanto eu. É o contrário de tentar encaixar o outro no meu jeito de ver. Exatamente. Ou de simplesmente ignorar a diferença dele. É a base para qualquer relação que se pretenda ética, respeitosa. O Maturana diria que é reconhecer o outro como um legítimo outro na convivência. Entendi. Então a gentileza humanizadora, com a escuta, a aceitação, a empatia, é o caminho para a gente viver essa alteridade na prática. E tudo isso, no fundo, liga de novo com aquela ideia inicial da nossa biologia amorosa. Perfeitamente. Maturana diria que o amor, essa disposição para aceitar o outro na convivência, é o que funda o próprio fenômeno social. Qualquer dinâmica que, de forma sistemática, nega o amor, que impede o encontro genuíno, está, na verdade, minando as bases da nossa socialização, do nosso bem-estar como coletivo. A gentileza, nesse sentido mais amplo, seria o grande catalisador para a gente conservar e fortalecer esses laços sociais amorosos que nos constituem como humanos. É uma perspectiva muito profunda e, de certa forma, muito esperançosa também. Reconhece a dureza da realidade atual, essa herança racionalista, patriarcal que o artigo critica, mas aponta um caminho de resgate que passa por algo que parece simples, mas é muito poderoso: a gentileza. Não como fraqueza, mas como uma força que transforma. É um convite, né? Para a gente olhar para as nossas próprias interações diárias. Onde é que a gente pode ser essa faísca? Onde a gente pode tentar construir essa ponte entre nós e os outros, mesmo no meio das dificuldades? O artigo nos lembra que essa capacidade está na gente, é parte da nossa biologia e da nossa humanidade mais profunda. Cultivar isso é, no fim das contas, cuidar da gente mesmo e do tecido social que nos sustenta. A gente viu que a gentileza tem o poder de transformar relações. Ela nasce do afeto, da nossa natureza, de seres que precisam uns dos outros. Ela se cultiva com escuta, com aceitação, com empatia autênticas. Então, a pergunta que a gente deixa para reflexão hoje é: qual é o primeiro gesto de gentileza que se pode fazer hoje para criar um encontro verdadeiro com alguém? Adoraríamos saber o que essa nossa conversa despertou aí. Que ideias, que pequenos gestos vieram à mente. Compartilhem aqui nos comentários, por favor. Aqui no canal Um Pouquinho de Cada Vez, a gente acredita muito que aprende junto com cada história, cada troca, cada passo. Cada partilha enriquece demais essa nossa busca coletiva por relações mais humanas, mais significativas. Se esse bate-papo fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto.
porque a gente segue assim um pouquinho de cada vez. Até a próxima!